Então, gente, bom dia! Seguindo com a nossa aula de quinta-feira, agora com ciências. Vamos continuar falando sobre os animais, ok? De outros assuntos sobre os animais. Então, eu quero que vocês aí procurem a página 176, é o capítulo 9, Animais 2, né? E aqui nós temos, olha, essa imagem aqui. Filhotes de gato, papagaio, lagartixa, peixe. Você já parou para pensar onde esses e tantos outros filhotes de animais se desenvolvem antes do nascimento? Já parou para pensar? Muitos deles podem não ter se desenvolvido no interior do corpo da fêmea, da mãe. Alguns se desenvolvem fora do corpo, antes mesmo de nascer, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto, ok? Aqui está dizendo, como você acha, está perguntando, como você acha que os filhotes são gerados? Alguém tem alguma ideia de como? Não ouvi nada. Todo mundo ficou calado. Onde você acha que os filhotes se desenvolvem antes do nascimento? Antes de nascer. E enquanto está lá no interior do corpo da fêmea, que é a mamãe, o filhote de gato obtém o gás oxigênio da mãe. Sim, enquanto o filhote está lá na barriga da mamãe, seja um ser humano, seja um animal, ele está lá respirando também o gás oxigênio da fêmea, da mãe. Depois que ele nasce, como é que ele vai respirar? Depois que ele sai do corpo da mãe? Alguém sabe? Não? Então, olha só. Vamos observar mais uma vez essa imagem. É a foto, né, de o feto. O feto é ainda quando não nasceu. Chamamos de feto. Ainda está na barriga da fêmea, né? No caso da mãe. É o feto de gato entre 63 e 68 dias de desenvolvimento. Olha, só tem aí 68 dias, vamos supor aí uns 2 meses que ele foi gerado e ainda não nasceu. O corpo ainda está em formação, está terminando de se formar, de se desenvolver, que é para poder chegar o dia do nascimento. Então, vamos lá. Vamos falar sobre reprodução dos animais, ok? Então, seguindo aqui, nós temos o quê? Primeiro, nós temos uma cena aqui do lado, olha. O menininho tá aí com o pai dele, passeando perto de uma lagoa. Então, ele viu 2 sapinhos assim, olha, nessa posição aqui, um em cima do outro. E ele falou, papai, por que os sapos estão assim, né? Será que está com frio e está cobrindo o outro, para o outro ficar quentinho porque está com frio? Não. Então, e o pai respondeu, eles estão se reproduzindo, Tiago. Então, eles estão ali naquele movimento de acasalamento, que é aquele movimento que vai fazer com que os dois se unam, se juntem para poder formar os sapinhos. Ok? Para poder fecundar os sapinhos. Então, vamos continuar falando sobre esse assunto. Então, olha, os sapos que Tiago está observando, eles estão se reproduzindo. A reprodução é um evento comum e é muito importante na vida dos seres vivos, de todos os seres vivos. As plantas se reproduzem, os animais se reproduzem, né? Todos. Então, por meio delas são gerados novos indivíduos. É daí que vai aparecer os filhotes, né? Os filhos, certo? Uma produção, certo? Então, que permite a uma determinada espécie continuar existindo no ambiente. Se parar de se reproduzir, vai acabar, porque os que já estão vivos vão envelhecer, vão morrer, e aí?
né? Então, tem que estar em constante reprodução. Reprodução dos vegetais, reprodução dos animais, ok? Então, em geral, para que ocorra a reprodução, é necessário que a célula tenha uma célula masculina, uma célula sexual masculina, que é chamada espermatozoide. Olha, eu quero que vocês prestem bem atenção a todos esses nomes que estão aqui destacados, tá? São importantes. Então, espermatozoide é a célula sexual masculina, que ele vai se unir à célula sexual feminina, que é chamada de ovócito, ok? Ovócito é a célula sexual feminina. Então, essa união do espermatozoide com o ovócito essa união ela é conhecida como fecundação, certo? Um novo ser vai ser fecundado, certo? Então, você aqui agora, olha, vai observar aqui, olha, nesse quadro, uma representação da reprodução de coelhos. Então, para que ocorra a reprodução, é necessário que os animais se acasalem, que eles se unam, que eles se juntem, né? Então, o acasalamento, ele possibilita um encontro. É aí que vai dar o encontro da célula sexual masculina com a célula sexual feminina. Nós temos aqui, olha, o coelho macho e a coelha, né? O macho e a fêmea, nesse movimento de acasalamento para que se dê essa fecundação, olha. Depois desse acasalamento, depois desse movimento aqui, vai ocorrer, pode ocorrer ou não, a fecundação. Olha só, aqui ele destacou, olha, o ovócito, né? E no caso esse pedacinho verde aqui, esse risquinho, é o espermatozoide. O ovócito é a célula sexual feminina, o espermatozoide a célula sexual masculina. Eles vão se unir durante esse movimento aqui e vão dar origem, olha só, a um embrião. Embrião é aquele que nós chamamos que é ainda, como é que se diz? É o filhote ainda no início, tá? No início de sua formação, olha. Então, após haver a fecundação, é formada uma célula ovo. Essa célula ovo ou zigoto que se desenvolve no embrião, olha, que vai formar esse embrião. E esse embrião vai se desenvolver dentro do corpo da fêmea, no caso aqui da coelha, certo? E vai ficar dentro do corpo dela até chegar o dia do nascimento dos filhotes, dos coelhos, ok? Tudo bem? Então, seguindo lá na página 179, o que nós temos? A reprodução geralmente ocorre no chamado período reprodutivo. Cada espécie tem o seu período reprodutivo. Nesse período aqui, os animais começam a exibir uns comportamentos assim característicos para procurar os seus parceiros, né, as suas parceiras, para se reproduzir. Então, é comum algumas espécies, como no caso dos pinguins imperadores, olha, se deslocarem para locais específicos para encontrarem o parceiro. Então, é como, olha, eles se aglomeram num lugar, todos aqui estão procurando um parceiro. Olha só que interessante. Tem um período, né? E tem um local. Olha só, esses aqui são os pinguins imperadores. Eles estão aglomerados em uma ilha no Oceano Atlântico para encontrarem um parceiro, para se dar aquele movimento de acasalamento antes de chegar o inverno. E esses locais facilitam o encontro de parceiros. Gente, quantos pinguins procurando um parceiro. Olha só, né? Então, durante esse período reprodutivo, os animais, eles apresentam alguns rituais de acasalamento, né? Alguns têm uma dancinha. Vamos ver aqui, olha só. Para atrair o parceiro.
Nesses rituais, os animais se exibem uns para os outros, né? Vai ver que o macaco faz uma macacada, fica de cabeça para baixo, não sei, é para chamar a atenção do parceiro, né? Então, eles usam diferentes estratégias, como danças. Alguns pássaros emitem um canto, né? Que é exatamente se exibindo, né? Para encontrar o parceiro. E tem a exibição das cores, das penas. Alguns abrem as suas penas, fazem uma dança muito interessante. Então, o objetivo, né, desses rituais é chamar a atenção do parceiro, né? E escolher aquele que ele achou ideal para fazer, aí no caso, o acasalamento, para dar início, então, à reprodução, ok? Então, cada espécie, olha só que interessante, utiliza um tipo de estratégia de acasalamento para atrair o seu parceiro. Veja alguns desses exemplos. Olha só, o pavão. Vocês conhecem o pavão? Lindíssimo, né? Vocês sabem por que eles ficam se exibindo daquela forma? Então, se vocês não sabem, o pavão macho é que tem aquelas penas, né? Aquelas penas lindíssimas, né? E o pavão, no caso, a pavô, ela não tem, né? Então, o pavão macho se aproxima da fêmea, ele levanta as suas imensas plumas coloridas, exibindo-as para a fêmea, né? No caso aí, gente, acho interessante, no mundo dos animais, de alguns animais, os machos é que tentam atrair as fêmeas, é que se embelezam, né? É que fazem danças, cantos. Então, aqui nós temos, então, olha, o sapo macho, ele emite um som, né? Aquele sonzinho do sapo é para atrair a fêmea também, olha só. Temos aqui uns mergulhões, que é um tipo de ganso ou pato, não sei. O casal de mergulhões, eles dançam juntos, né? Durante o acasalamento, eles fazem uma dança e eles arrumam a sua postura, né? Ficam bem eretos e correm lado a lado. Ficam os dois juntinhos, lado a lado, sobre as águas. Olha que coisa linda, né? Muito interessante, né? Muito interessante. Então, agora lá na nossa página 80, o que nós temos? Então, após o acasalamento, pode ocorrer a fecundação. Por quê? A gente diz pode. Porque pode acontecer e pode ser que não aconteça. Pode ser que não haja o encontro daquelas duas células que eu falei. Pode ser que o espermatozoide, que é a célula sexual masculina, não encontre a célula sexual feminina, que é o ovócito. E aí, se eles dois não se encontrarem, não vai haver a fecundação. Por isso é que ele diz assim, pode ocorrer, né? Então, o encontro entre essas duas células, né? A célula sexual feminina e a célula sexual masculina, ocorre dentro do corpo do animal. As duas células vão se encontrar lá dentro do corpo ou fora dele. Olha só, então vamos ver isso aí. Quando a fecundação ocorre dentro do corpo do animal, quando essas duas células se encontram dentro do corpo do animal, dizemos que é uma fecundação interna, porque é dentro do corpo. Como no caso do coelho, do ser humano, que desenvolve dentro da barriga da mamãe, né? Então, quando ela ocorre fora do corpo do animal, dizemos então que é uma fecundação externa, que no caso aqui, olha só, a do sapo é uma fecundação externa. Olha só, que interessante. Lendo aqui a fase 1. Durante o acasalamento, o sapo macho, ele abraça a fêmea, né, para que ela libere os ovócitos. Então, ela vai colocar os ovócitos aqui, olha, no ambiente
certo? E ele vai liberar também os espermatozoides e os dois vão se encontrar, o espermatozoide com o ovócito, mas dentro ou fora do corpo deles. No caso aqui é na água, certo? Olha só. Então, no ambiente é que vai ocorrer essa união entre os ovócitos e os espermatozoides e ali vão formar os ovos, olha. E esses ovos aqui vão dar origem aos embriões que depois vão se desenvolver e vão dar origem a novos sapinhos, né? Que vocês sabem como se dá a transformação do sapo, né? Ele sofre uma metamorfose. No início, olha, um embrião até parece um peixinho, ele vive dentro d'água. Depois ele vai desenvolver as patas, né? As patinhas da frente e depois a cauda vai encurtando e aparecem as patinhas traseiras, as patinhas de trás, e aí ele já passa a viver no solo, ele vai seguindo a vida. Quando ele vai reproduzir, ele volta para a água, ok? Então, essa aula foi bem interessante. Animais que se reproduzem sem parceiros. Gente, então tem um tipo de animal que para se reproduzir não precisa de um parceiro? Vamos ver? Então, olha só. Quando ouve falar em reprodução, né, então você provavelmente associa esse processo a dois indivíduos para poder fazer o acasalamento, dali acontecer a fecundação e tal. Um macho e uma fêmea. No entanto, alguns animais, olha, como a planária, gente, aí você vai dizer, tia, e o que é uma planária? Gente, uma planária é um verme, tá? A planária, ela não precisa de parceiro para se reproduzir. A planária, ela é capaz de contrair o corpo, ela contrai, olha, até se partir ao meio, e aí cada parte passa a ser um ser novo, um novo ser, uma nova planária, ok? Então, esse tipo aqui não precisa de um parceiro para se reproduzir. Até na foto tá aqui mostrando, olha, o momento em que ela está, olha, se reproduzindo, se dividindo ao meio para dar origem ao novo ser, ok? Gente, olha, não tem nenhuma atividade nessa aula, né? Foi bastante explicativa e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Então, até a próxima aula de ciências que vai ter, ó, muito mais assuntos sobre os animais. Eu adoro esse assunto de animais. E vocês? Eu sei que vocês também gostam. Sei sim. Tchau, até a próxima.